Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de estudos do quarto ano F. Eu sou o professor Wesley e a nossa revisão começa agora. Hoje nós vamos dar início por português. Em português nós vimos sobre os substantivos, né? O que são substantivos? Então, os substantivos são palavras que nomeiam ações, sentimentos, desejos, ideias, os seres, né, animados ou seres não animados, né? Então, os substantivos são palavras que dão nome às coisas que existem, praticamente é isso. E o substantivo, pessoal, ele se divide em substantivo comum e substantivo próprio. O substantivo comum é aquele que se refere a um ser de qualquer espécie, né? Ele não especifica, ele dá um nome, ele traz o nome geral. Por exemplo, carro, bicicleta, árvore, flor, bola, violão, dentre outras palavrinhas, são substantivos comuns, porque eles estão trazendo o nome para aquele objeto, para aquela coisa, para o sentimento, como nós vimos, né? Já os substantivos próprios, eles são aqueles próprios a determinada espécie, ele traz uma identificação a mais. Então, quando nós falamos de substantivo próprio, são aqueles também iniciados em letra maiúscula, né? Como nome de cidades, nome de estados, nome de municípios, de países, né? O nome de um rio. Se for só o rio, é substantivo comum. Mas se for o Rio Negro, aí é o substantivo próprio. Estão vendo? Ele é mais específico, o substantivo próprio, e é escrito com letra maiúscula, tá? O nome de pessoa também é exemplo de substantivo próprio, né? Wesley, Ana, Fernanda, João, Fernando, José, dentre outros também são substantivos próprios, ok? Então, o substantivo próprio, ele nomeia um ser em particular dentro de determinado grupo ou espécie. Pessoal, aí a partir do substantivo surge outra palavrinha que nós chamamos de artigos. Então, artigos são palavras que acompanham o substantivo, né? Ele vem antes do substantivo. Então, o artigo ele vai indicar se o substantivo ele está no masculino ou no feminino, né, em relação ao gênero, ou também ele vai indicar se o substantivo ele está no plural ou no singular, quando nós falamos em relação a número, né? E os artigos ainda, pessoal, eles são divididos em dois: os artigos definidos e os artigos indefinidos, tá? Quais são os artigos definidos? Os artigos definidos são o, a, os, as. E os indefinidos são uma, uns, umas. Ok? E quando usar os artigos definido e indefinido? O artigo definido ele é usado para objetos ou seres conhecidos. Por exemplo, se eu pegar aqui o relógio de Paulo parou de funcionar. Ou é o artigo, olha aqui embaixo, ou é o artigo, relógio, o substantivo, e esse relógio é de quem? De Paulo, parou de funcionar. Então esse ou aqui está indicando que não é qualquer relógio, é o relógio do Paulo, por isso que é artigo definido. Então, o relógio de Paulo parou de funcionar. Então você usou um artigo definido porque está falando de quem é esse relógio. Você conhece de quem é esse relógio. E presta atenção aqui, O está no masculino, porque relógio, que é o substantivo, também está no masculino. O está no singular, porque relógio, o substantivo, também está no singular, né? Se tivesse relógios, então você usaria o os, né? Aqui do artigo definido. Os relógios. Mas como o relógio ele está no singular, você vai usar também o artigo no singular. Como o relógio, que é o substantivo,
é uma palavra no masculino, você também usa o artigo no masculino. Você usa, então, o artigo definido o, ok? Agora vamos ver um exemplo do artigo indefinido. Quando devemos usar o artigo indefinido? O artigo indefinido são para objetos ou seres não determinados, né? Seres indeterminados e desconhecidos naquela frase, né? Não fala, isso não especifica bem qual é o substantivo que você se refere. Por exemplo, aquela mesma frase anterior nós vamos usar agora com o artigo indefinido. Como que ficaria aquela frase anterior com o artigo indefinido? Olha só. Um relógio parou de funcionar. Então aqui, é um artigo indefinido, tá? Porque ele não está determinando nada. Ele está acompanhando o substantivo como tem que ser, tá concordando em gênero masculino, como relógio, em número também, porque é apenas um relógio, parou de funcionar. Mas aí, pessoal, por que ele é indefinido? Porque o substantivo aqui, relógio, ele tá vago, né? Não tá falando qual relógio específico que parou de funcionar. Só tá falando um relógio parou de funcionar. Mas qual que parou de funcionar? Então, por isso que é indefinido, né? Se o substantivo ele não tá determinado, ele tá indeterminado, esse artigo que você utiliza aqui na sua frase é um artigo indefinido também. Um relógio parou de funcionar. Então pode ser qualquer um relógio. Lá na frase anterior, foi com o exemplo do relógio de Paulo. Então é um relógio específico, não foi qualquer relógio. Por isso que você usou o. Só que aqui no artigo indefinido você usa porque não está falando de quem é esse relógio. Se é o relógio azul, se é o relógio dourado, se é o relógio de Paulo, se é o relógio de Maria. Entenderam? Os artigos definido e indefinido. Então, para terminar essa parte aqui do conteúdo, são os artigos definidos. O, a, os, as. E indefinidos. Uma, uns, umas. Ok? Vamos para o próximo conteúdo? Agora é hora de matemática. Pessoal, hoje então nós vamos relembrar as formas de decomposição. Eu separei aqui pra gente o número 6.257. Antes de decompor esse número, pense nesse número distribuído, né, no quadro de ordens. Como que fica? Esse número ele tem 7 unidades, né? 5 dezenas, 2 centenas e 6 unidades de milhar. Então aqui está o número 6.257 dividido no quadro de ordens. O número 7 está na primeira ordem das unidades, o número 5 está na segunda ordem da dezena, e o número 2 está na terceira ordem da centena, e o número 6 está na quarta ordem da unidade de milhar. Tudo bem até aqui? Ótimo! E agora, quando você for pedido, né, solicitado para fazer a decomposição desse número em ordens, como que vai ser? Você vai começar do início para o fim do número, tá? Na hora da decomposição. Então, 6, ele está na unidade de milhar. Então, essa daqui é a decomposição em ordens, tá, pessoal? Então, 6 unidades de milhar mais 2 está na centena. 2 centenas mais 5 está na dezena. 5 dezenas. E, por fim, o 7 está na unidades, mais 7 unidades. Essa daqui é a decomposição em ordens, ok? Para você decompor, então, esse número em unidades, primeiro você tem que saber o valor de cada ordem dessa. Vamos descobrir qual é o valor de cada ordem dessa? Começando pela unidade de milhar. Uma unidade de milhar é igual a 1.000, certo? Então, eu vou colocar aqui, 1.000. Quantos zeros tem aqui em 1.000? 1, 2, 3. Se o 6 está na quarta unidade de milhar, então é 6 vezes 1.000. Então você vai colocar o 6 e acrescentar 3 zeros. Não tem 3 zeros em 1.000 aqui? Então vai ficar, 6 mais um 0, 0, 0. Formou 6.000. Mais 2 centenas. Uma centena vale quanto, pessoal? 100. Então é 2 vezes 100. Quantos zeros tem na frente do 1 aqui do 100? 1, 2.
Então, você vai colocar o 2, que está na centena. Opa. E vai acrescentar mais 2 zeros. Tá? Próximo. 5 dezenas. Uma dezena a gente sabe que vale 10. Então, 5 vezes 10 é 50. Então, para você formar o número, coloca o 5 e vê quantos zeros tem na frente aqui dessa ordem. O 10, apenas um zero. Então, você coloca também aqui embaixo apenas um zero. Ficou 50. Mais 7 unidades. A unidade aqui vale 1, não tem nenhum zero na frente, né? Então, você vai só colocar o 7. Então, o número 6.257 em unidades, ele ficou dessa forma, ó. 6.000 mais 200 mais 50 mais 7, que forma 6.257. Essa daqui, então, é a decomposição em unidades, ok? Vamos para a próxima aqui, a decomposição na forma polinomial. A decomposição na forma polinomial é para você tem que começar também do início, né, da unidade de milhar até a unidade. Vamos aqui do início, partindo do início. 6 unidades de milhar. É 6 vezes quanto que vale a unidade de milhar? 1000, nós já colocamos aqui em cima. Então, é 6 vezes 1000 na forma polinomial. Ó. 6 vezes 1000. Mais 2 centenas. É 2 vezes 100. Certo? 5 dezenas, uma dezena vale 10. Então, é 5 vezes o 10. Mais 7 unidades. Então, é 7 vezes 1. E aqui, então, está a forma polinomial. Também, ó, 6 vezes 1000, mais 2 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 7 vezes 1, igual a 6.257. Foram essas 3 formas que nós aprendemos na nossa última aula e que nós vamos resolver na atividade de agora também. Então, esse foi o conteúdo que nós vimos em matemática, né? Composição e decomposição dos números. Vamos agora para ciências. Em ciências, nós vimos sobre a rosa dos ventos e os pontos cardeais, né? A rosa dos ventos, então, pessoal, é um instrumento utilizado para orientação espacial, né? Ela surgiu com o objetivo de traçar a orientação. Não. Ela surgiu com o objetivo de analisar a direção do vento e traçar estratégias para navegação. Então, a sua relação inicial com o vento e sua semelhança a uma rosa, né? Surgiu, então, esse nome, a rosa dos ventos. Olha aqui no nosso quadro o exemplo de uma rosa dos ventos. Não lembra uma rosa? E aqui, nessa rosa dos ventos, nós encontramos os pontos cardeais, tá? Olha aqui. Norte, sul, oeste e leste. São os 4 pontos cardeais, né? Usados aí como instrumentos de localização, como norteador, um norteador pra gente, né? Pra gente se orientar, pra gente saber onde fica determinado lugar. A gente usa esses pontos cardeais, tá? Então, os 4 pontos cardeais são o quê? Norte, sul, oeste e leste, ok? Quais são os pontos colaterais? Então, noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Então, esses 4 são os pontos colaterais. E muitas vezes também apresenta, né, na rosa dos ventos, os pontos subcolaterais. Nor-nordeste, les-nordeste, les-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-nordeste e nor-noroeste. Então, todos esses pontos, os pontos cardeais, os pontos subcolaterais e os pontos colaterais, eles formam a rosa dos ventos, utilizado aí um instrumento utilizado para localização, para determinar a localização de acordo com o vento. Os pontos cardeais são, pessoal, norte, sul, oeste e leste, né? Eles são usados para localização, a fim de localização, né? E foram criados pelas civilizações antigas.
era por meio deles que as pessoas conseguiam se localizar, né? Porque naquele tempo não existia mapa, não existia GPS, né? Os instrumentos que nós temos hoje em dia. Pessoal, e tem uma forma que você mesmo consegue identificar onde estão localizados, né, esses 4 pontos cardeais. É da seguinte forma: você vai direcionar o seu braço direito para a região, né, para o local onde nasce o Sol. Feito isso, direcionando o seu braço direito para a região onde nasce o Sol, você vai direcionar o seu braço esquerdo para o outro lado, né? Você vai fazer esse movimento aqui. Vou colocar a imagem aí que fica melhor. Então você faz esse movimento, à sua direita então, o braço que está apontado para onde nasce o Sol é o leste, para o seu braço esquerdo é o oeste, na sua frente é o ponto norte e atrás de você é o ponto sul. E assim você descobre os 4 pontos cardeais aí através de uma maneira simples e que você mesmo pode fazer em casa. Ao longo do tempo, pessoal, esses instrumentos criados para localização, a fim de localização, eles foram evoluindo, né, conforme as tecnologias. Por exemplo, surgiu a bússola e também hoje em dia que nós utilizamos muito o GPS, né, que nos ajuda aí de maneira mais eficaz a nos localizarmos, a nós encontrarmos endereços, né, a traçar rotas para onde nós estamos pretendendo ir. O que deixou a nossa busca referente à localização bem mais fácil, né? E assim, então, nós encerramos ciências, história e geografia, vocês já sabem, né? Leitura, interpretação de texto. Então, voltem lá nas atividades, releiam o que foi estudado em história e geografia, os textos que nós passamos para vocês, né? No livro ou na folha, de acordo com a semana que nós estamos, ok? Pessoal, então esse foi mais um vídeo de revisão da semana aqui no canal de estudos do 4º ano F. Eu espero vocês na nossa aula de terça-feira ao vivo, tá? E semana que vem tem mais um vídeo de revisão aqui no nosso canal de estudos do 4º ano F. Então, pessoal, eu espero vocês e até lá!